Bom, então vamos lá. Nessa aula eu vou estar realizando os 5 primeiros exercícios da segunda lista de linguagem de programação. Vamos lá então. O primeiro exercício pede que a gente crie um arquivo chamado exibidade e que também a gente declare uma variável do tipo inteiro e atribua nossa idade a essa variável e depois realiza a impressão. Então vamos lá, vou criar um novo projeto aqui. Lista 2 LP. Beleza, vou criar um novo pacote. Colocar como exibidade. Beleza. Vou colocar exercício 1, exercício 01. Exercício 01. E aqui eu vou colocar uma classe Java com exibidade, beleza? Então, apagar esses comentários, colocar o método principal e vou realizar a impressão de teste aqui. Beleza, funcionando certinho. Então vamos lá. Ele pede que a gente realize a declaração de uma variável inteira e atribua a nossa idade e depois realiza a impressão do valor da variável, beleza? Então é o seguinte, a declaração do tipo inteiro, o nome da variável, o valor da variável e depois a gente realiza a impressão desse valor. Eu vou colocar eu tenho espaço número anos de idade. Beleza? Na hora que eu imprimir, eu tenho 21 anos de idade. Beleza? Esse é o primeiro exercício, facinho. Agora a gente vai para o segundo. Eu vou criar aqui exercício 02. Ele pede um número aleatório em Java. O número tem que ser um número real entre 0 e 100. Esse número deve ser armazenado em uma variável do tipo double, chamada número aleatório. Beleza? E por fim, exibir o valor dessa variável. Vamos lá. Classe, exibir ou exibe número aleatório. Algo assim. Beleza? Opa. A gente esqueceu de fazer uma coisinha aqui. Vou excluir esse cara. Eu vou criar aqui, né? Uma classe Java. Exibe número aleatório. Beleza? Eita, de novo ele criou aqui no pacote default. Refatorar. Novo. Classe Java. Número aleatório. É agora sim. Ah não, o pacote aqui é esse 02. Finalizar, beleza. Então é o seguinte. Método principal. E tem duas formas de a gente realizar esse exercício, beleza? Que é o seguinte. A primeira forma. Primeira maneira, beleza? É utilizando a classe random, que a gente pode instanciar através de java.util.random, o nome do objeto que a gente deseja. Eu vou colocar aleatório igual new java.util. Beleza? Eu poderia fazer o seguinte, eu poderia remover esse java.util aqui também, só que ele vai ficar pedindo para a gente importar o pacote. Então a gente vai fazer a importação lá da classe random e ele vai parar de erro. Eu particularmente prefiro na mesma linha, então vou deixar aqui do jeito que estava antes. E aí a gente pode fazer o seguinte, double número aleatório recebe aleatório ponto next int 101, beleza? E a gente imprime aqui número aleatório. Então é o seguinte, ele imprimiu 31, 41 e assim sucessivamente. Enquanto você vai rodando o projeto, ele vai sorteando o número de 0 a 100.
É o seguinte, o NextInt, o método NextInt, ele permite que a gente passe parâmetro para que seja feito entre 0 e o valor menos 1 passado, entendeu? Então é o seguinte, se você passar 200, ele vai sortear entre 0 e 199. Ele vai ser sempre assim. Se você passar next double aqui, ele não vai conseguir entender esse cara, beleza? Porque o método NextInt, que ele tem assinatura passando um inteiro aqui para que seja feito todo o processo. Então essa é a primeira forma de se realizar o exercício. Já a segunda maneira, beleza? É a gente utilizar o Math, que é uma classe também que a gente pode se aproveitar bastante dela. Então é o seguinte, a gente pode fazer aqui um double, beleza? Colocar número aleatório. Recebe. A gente vai colocar uma formulazinha aqui para gerar números aleatórios entre dois valores que a gente deseja. Por exemplo, eu quero um número aleatório entre 10 e 20. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tomar o exemplo de 10 e 20 e depois a gente adapta ao exercício. Então é o seguinte. Nós vamos colocar o valor mínimo entre 10 e 20, que é 10 no caso. O valor mínimo mais math com M maiúsculo, beleza? Ponto random. Beleza? Que é a classe que vai gerar um número aleatório para a gente. Que é o método que vai gerar um número aleatório para a gente. E aí a gente multiplica por máximo. Quem que é o máximo de 10 e 20? 20. Menos mínimo. Quem que é o mínimo de 10 e 20? 10. Mais 1. Então, esse cara aqui, ele vai gerar um número aleatório para a gente entre 10 e 20. E aqui a gente printa número aleatório, beleza? Se a gente executar 17 ponto não sei o que, 11 ponto não sei o que, ele vai ficar gerando números aleatórios entre 10 e 20, inclusive, incluindo o número 10 e o número 20. E caso você não queira, você pode formatar o número aí para aparecer com duas casas decimais. Eu aqui no caso vou realizar a conversão para inteiro, porque daí ele aparece somente as duas primeiras casas do número. Então ele vai ficar sorteando o número inteiro, que é o objetivo. E aí tá tudo certo. Então aqui no caso você adaptaria para 0, valor máximo 100, beleza? 0 mais 1. E aí ele vai ficar sorteando números entre 0 e 100. Esse é o segundo exercício e agora a gente vai para o terceiro, beleza? Bom, terceiro exercício. O terceiro exercício é o exibe nome. Ele pede que seja declarada uma variável do tipo string e que você atribua o seu nome a ele. Depois realiza a impressão. Então vamos lá. Vou criar um novo pacote aqui. Exercícios 03. Vou criar um arquivo Java aqui. A classe Java. Exibidade. Beleza? Então novamente lá, método principal. Vou realizar aqui um teste. Beleza, funcionando. Tudo certinho. E aí a gente vai declarar a nossa variável string com o nome dela sendo, vou colocar usuário, e recebe José Augusto. Beleza? Depois eu vou realizar a impressão dela através de system.out.println. Poderia ser print ou printf, tanto faz. E aí eu vou colocar o usuário do sistema dois pontos e concateno com a informação, beleza? Se a gente executar, o usuário do sistema é José Augusto, beleza? O exercício 3 está pronto e agora a gente vai para o exercício 4. Bom, o exercício 4, por sua vez, ele pede que os valores dessa listinha aqui sejam atribuídos a variáveis que ocupam o menor espaço possível de memória, beleza? Então a gente já tem uma listinha que a gente sabe. Vamos lá para o exercício 4. Criar um pacote de exercício -04. E aí eu vou criar aqui
Vou colocar o nome de compatíveis. Beleza. Vou criar aqui. Classe principal. Novamente, vou testar. Beleza, funcionando. Então a gente vai codificar agora. Então é o seguinte, a gente tem esses valores aqui, ó. 19, tal, e os outros valores. Então vamos lá. O 19. O 19, nós vamos utilizar uma propriedade não, perdão. A gente vai utilizar uma variável do tipo byte. Vou colocar aqui número byte. Vou colocar só B para ficar mais rápido. B. O segundo a gente vai utilizar uma variável do tipo short. E a gente vai armazenar em 1571, beleza. Depois a gente vai armazenar no tipo inteiro. E aí eu vou copiar aqui para não ficar digitando. Depois a gente vai armazenar no tipo long. Beleza. E depois a gente vai armazenar no tipo float. Vou colocar aqui Fzinho na frente, né? Beleza. E depois a gente vai armazenar numa variável do tipo double. Beleza. E aí a gente armazena uma variável do tipo booleana. Vou colocar bool igual true. E depois char igual k. Beleza, tudo certo. Mas cara, tá apontando um erro aqui. Calma, a gente vai ver o que significa isso aí. Vamos realizar a impressão desses caras. Opa, deixa eu apagar essas aspas. E aí vem aqui B, S, I, L, F, D, bool e C. Beleza? Cara, por que tá dando esse erro? Seguinte, essas variáveis onde não tá dando erro, elas são entendidas facilmente. Porém, as variáveis do tipo long e as variáveis do tipo float, elas precisam de uma especificação dizendo que elas são daquele tipo. Então, a variável do tipo long, a gente precisa especificar que ela é do tipo long com um Lzinho no final. Tanto faz se o L for minúsculo ou se o L for maiúsculo. Eu particularmente prefiro o L maiúsculo para diferenciar aqui da... Normalmente o exercício sempre é dessa forma, então eu prefiro o L maiúsculo. E eu também prefiro o Fzinho maiúsculo para diferenciar ali do F do float, beleza? Então, essas duas variáveis específicas, long e float, elas precisam de uma definição de que indique que elas são variáveis do tipo float e do tipo long. Porque se a gente não coloca esse L no final, ele pode entender que esse número é um inteiro. Beleza? E não é correspondente à informação que está sendo esperada pela variável. Então a gente identifica com a letra L. Beleza? E aqui é a mesma coisa, senão ele identifica como double. E aí a gente tem um problema, dois problemas na verdade. Tanto é que não está sendo esperado um problema que não está sendo esperado, esse valor está sendo esperado do tipo float. Ele entende como se fosse um tipo double. São informações diferentes e ele dá o erro para a gente. Então a gente identifica com a letra F. Beleza? Então se a gente realizar a impressão desses caras, vai sair tudo certinho. É isso aí. O exercício 4 está pronto. Agora a gente vai para o exercício 5. Bom, o exercício 5 agora, ele pede para a gente criar uma cópia de valores, beleza? A gente inicializa uma variável do tipo float. Essa variável deve ser inicializada com um valor de 3.14. Depois a gente tem que declarar outra variável do tipo float e passar esse valor de 3.14 da primeira variável instanciada para a segunda variável que a gente vai instanciar, beleza? Então vamos lá. Seguinte, vou criar aqui exercício 05.
E aí, vou criar aqui cópia valores. Beleza, vou apagar os comentários. Método principal. E aí começa a brincadeira. A gente vai instanciar aqui um float. Número recebe 3.14. E lembra que a gente precisa especificar. Então a gente vai especificar uma variável de que tipo? Float. Então a gente especifica com um fzinho no final. Beleza? E aí depois o que a gente vai fazer? A gente vai copiar o número dessa primeira variável para uma segunda variável que a gente vai instanciar aqui, que chama cópia número. E a gente vai passar número. Beleza? E aí o que aconteceu aqui? Ó? Se eu printar número, cópia número, beleza, o que vai acontecer se eu executar esse cara? Ele vai trazer o mesmo resultado. O que está acontecendo então? É o seguinte, imagina que a gente tem uma caixinha, beleza? E aí, essa caixinha, a gente definiu o nome para ela de número, beleza? Chama de num. E essa caixinha num, ela tem o valor 3,14 armazenado nela, beleza? E aí a gente tem uma segunda caixinha que chama cópia número, beleza? Copy num. E aí eu vou falar o seguinte, o valor que essa variável vai ter é o valor que a num tem. Ou seja, qual é o valor de num? O valor de num é 3,14, ou seja, 3,14, certo? Essa variável aqui, qual é o valor de num? 3,14. E qual o valor de copy num? É num, ou é número, certo? E essa variável aqui, ela representa 3,14. Ou seja, quando esse copy num for chamado, ou cópia número for chamado, ele vai buscar essa variável que tem um valor armazenado dentro dela e vai passar. Ou seja, esse novo valor de cópia número será 3,14 também. Beleza? É bem simples, é facinho de entender. E é basicamente isso o quinto exercício. Por enquanto é só. Até os próximos vídeos e valeu!